E aí moçada, tudo bem? O professor Giovanni aqui para mais uma videoaula e hoje um assunto muito legal, muito bacana. Por mais que você de repente fale assim, professor, eu não gosto de biologia, mas essa é uma aula legal, gente. É uma aula para você entender como, que as células elas se organizam, para a questão da divisão celular. Então é uma base para a gente poder entender aí na sequência, outros assuntos. Então, às vezes o aluno tem dificuldade lá para entender mitose, para entender meiose, mas às vezes o problema está aqui, está nessa aula. Então se você está aí já numa aula de mitose e meiose, você precisa ver essa aula antes, certo? Então bora lá, vamos dar uma olhada na questão aí de ciclo celular e a gente já fala um pouquinho em relação ao câncer, Porque a gente vai ver mais adiante que um erro de mitose pode levar a câncer, um erro relacionado ao ciclo celular pode levar a câncer. Então, bora lá falar sobre ciclo celular e câncer. Primeira aula, em relação a esse assunto, a gente está aqui, ali na aula 4 e a gente vai abrir agora um leque de aulas aí sobre esse assunto, legal? Bora lá então. Quando a gente fala de ciclo celular e câncer, eu preciso que você entenda o que é cromossomo, o que é cromatina, o que são esses níveis de condensação. Eu tenho certeza, aqui é um momento em que o aluno às vezes ele se perde. Fala, professor, o que é um cromossomo? O que é uma cromatina? Então vamos lá, gente. Olha só, quando a gente fala de níveis de condensação é o seguinte, nós temos o DNA. DNA é uma molécula, é uma macromolécula, certo? Se eu perguntar para vocês assim, o DNA é grande, é uma molécula grande ou uma molécula pequena? Talvez muitos de vocês vão falar assim, professor, o DNA é uma molécula pequena, porque ele está dentro da célula, certo? E eu vou mais longe, gente. Ele não está só dentro da célula, ele está dentro do núcleo, beleza? Só que, na verdade, o DNA é uma molécula grande, ele não é uma molécula pequena. Se a gente pegar aqui, vamos supor que eu pegue aqui uma célula minha, da minha epiderme, vamos dar um zoom aqui, Vamos imaginar que a gente está vendo o núcleo dela aqui, certo? Quantos cromossomos tem em um núcleo, de uma célula humana? Tem 46 cromossomos, legal? Então são 46 cromossomos. Galera, se eu tenho 46 cromossomos, então vamos organizar assim, 46, eu vou abreviar cromossomo por CR. Se eu tenho 46 cromossomos em uma célula humana, certo? Quantas moléculas de DNA eu tenho? Existe uma teoria chamada teoria uninêmica que diz que para cada cromossomo nós temos uma molécula de DNA. Então se eu tenho 46 cromossomos, eu tenho o quê, gente? Eu tenho 46 moléculas de DNA. Ah, professor, então vamos organizar isso aí. 46 cromossomos, eu tenho 46, galera. 46 aqui, moléculas de DNA. Só um detalhe. Se eu pegar essas 46 moléculas de DNA e eu alinhar elas, certo? Vai dar quanto? Vai dar 1,74 m. Caraca, professor, 1,74 m? Como isso pode caber dentro de um núcleo, Você falou um núcleo de uma célula microscópica. E aí eu te pergunto, Se você está aí, de repente, na sua casa e de repente você vai ao banheiro, lá no banheiro tem um papel higiênico, E o papel higiênico deve ter, sei lá, 30, 40, 50, 60 metros de papel, beleza? Vamos imaginar que esse papel é o DNA. Como cabe um papel higiênico de 60 metros dentro de um banheiro, sei lá, que não tem 60 metros? Enrolando. Então essa é a técnica que nós, temos aí em relação ao nosso DNA, nós enrolamos ele, nós compactamos ele. Então esses são os níveis de compactação, níveis de condensação do DNA. Então veja, o DNA ele é enrolado em proteínas chamadas de histonas. Então você tem lá a molécula de DNA, a gente pode fazer aqui uma molécula de DNA, olha só, Tem aqui uma molécula de DNA e essa molécula de DNA, na verdade, se você pegar o microscópio, você não vai conseguir ver ela facilmente assim, certo? O que você vai ver, ou vai ser os cromossomos, dependendo do nível de condensação, do nível do ciclo, do momento do ciclo celular que a célula se encontra, certo? Então esse DNA, na verdade, gente, ele está associado, aqui nós temos o DNA, deixa eu anotar aqui, isso aqui é o DNA, ele está associado à proteína chamada de histonas, certo? O que são histonas, professor? São proteínas, legal? Certo? Proteínas. E essas proteínas, elas permitem que a gente possa compactar o DNA. Eu falei do papel higiênico, é como se fosse o rolo para você poder enrolar o papel, seguir a histona. Ou imagine um carretel de fio, de linha,
que você tem o carretel e você pode enrolar a linha. O carretel de linha seguiam as estonas. Cada bolinha vermelha dessa daqui, ó, é uma estona. Então a gente vai enrolando esse DNA na estona, certo? Importante dizer, né, você que aí já está se preparando para um vestibular, para uma prova um pouco mais concorrida, é o seguinte, que o DNA ele tem carga negativa, certo? O DNA tem carga negativa e lembre-se, o DNA é ácido desoxirribonucleico, então é uma molécula ácida, né? Tem um comportamento ácido. As estonas, elas têm carga positiva, certo? E se elas têm atração pelo DNA, então significa que elas têm o quê? Um comportamento alcalino, um comportamento básico. Legal? Então aí uma informação bem preciosa para vocês nesse começo, né? A gente vai organizando esse DNA e aí chega um momento que a gente chama de cromatina. Galera, cromatina é a forma que a gente encontra o DNA quando uma célula não está dividindo. Então, cromatina, anota lá, cromatina é a forma que a gente encontra o material genético, a gente encontra o DNA quando a célula não está dividindo, não está em divisão. É o momento que eu consigo acessar os genes, certo? Consigo acessar o gene. Eu posso dizer que cromatina ainda é um DNA descondensado, desenrolado, certo? Ele já está no nível de condensação, mas ele ainda está no nível de condensação que permite eu acessar a receita, que permite eu acessar o gene. Então, a célula beta do pâncreas, por exemplo, quando ela quer produzir insulina, o que precisa acontecer? Precisa que essa célula acesse a receita para produzir insulina. Então, nesse momento de cromatina, certo? No momento de cromatina, eu consigo acessar o gene. O gene está acessível para mim, certo? Então, professor, o que seria a cromatina? Vamos apagar isso aqui e vamos dar uma olhada então em relação à cromatina. Deixa eu apagar aqui. Com relação à cromatina, seria mais ou menos eu pegar esse DNA e você vai ver ele aqui o que? Você já vai ver ele dessa forma assim, ó. Certo? Isso aqui seria o que a gente chama de cromatina. Só que veja, existem alguns momentos, alguns trechos aqui, né, que ainda tem o que? Uma condensação. Então eu tenho aqui o que eu chamo de eucromatina, e eu tenho aqui o que nós denominamos de heterocromatina. Certo? Então, cromatina, ela permite que eu acesse o gene, ela permite que eu acesse a receita. Por exemplo, vamos supor que aqui tem uma sequência, adenina, timina, citosina, guanina. Veja, eu consigo ler a receita. Agora, se tiver uma sequência aqui, ó, nesse trecho que está condensado, adenina, timina, citosina, guanina, veja, eu não consigo ler porque está compactado. Ah, então a eucromatina é o que, professor? A eucromatina é um gene ativo, né? A eucromatina é um gene ativo, enquanto a heterocromatina está relacionada a um gene inativo. Certo, gente? Quantos genes tem relacionado ao nosso genoma? O nosso genoma, ele tem mais ou menos 25 mil genes, certo? São mais ou menos 25 mil genes. E esses 25 mil genes, galera, eles vão determinar o quê? Receita para produzir tudo o que você imagina. Queratina, colágeno, insulina, glucagon, ou seja, várias proteínas, certo? Para que você possa expressar cabelo liso, cor de pele, cor do olho, tudo que, na verdade, é você. Expressa a sua herança genética, beleza? Então, conforme a gente vai condensando isso daqui, aí eu posso chegar no cromossomo. Mas que momento a gente chega no cromossomo, professor? Momento da divisão celular, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você viu que se eu pegar então a cromatina e condensar ela, continuar condensando ela, né, pegar esse filamento aqui de cromatina e eu continuar condensando ela, o que vai acontecer? Eu vou chegar no cromossomo, certo? Então veja, tem região de eucromatina, que é uma cromatina desenrolada, descondensada, que é relacionada a um gene ativo, certo? E tem genes inativos. Um exemplo, célula beta do pâncreas. A célula beta do pâncreas, gente, ela precisa produzir insulina, certo? Então o gene da insulina, lá na célula beta do pâncreas, ele vai estar na forma de eucromatina. Ah, e se eu for analisar esse gene lá no neurônio? Ué, professor, o neurônio tem o gene da insulina? Tem. São os mesmos genes para todas as células, gente. São os mesmos genes para todas as células. Nossa, professor, mas o que faz o neurônio ser tão diferente de uma célula óssea, de uma célula beta do pâncreas? É
aqui, ó, gente, quais genes estão ativos, quais genes estão inativos. Então, no caso, o gene da insulina, lá no neurônio, está inativo, está na forma de heterocromatina. Mas lá na célula beta do pâncreas é importante que ele esteja ativo. Legal? Cuidado com esse tipo de pegadinha, certo? São os mesmos genes para todas as células. Bora lá então, né? Nós temos aqui o que nós chamamos de núcleo interfásico. O que é o núcleo interfásico? Quando a célula não está se dividindo, a gente diz que ela está em intérfase. Cuidado, intérfase não é um período de repouso. Intérfase é um período de intenso metabolismo. Por quê? Porque a célula tem que fazer tudo o que ela tem que fazer, certo? Tipo, a célula beta do pâncreas tem que produzir insulina, certo? E ao mesmo tempo ela tem que se preparar para uma divisão. Então, uma célula aqui que está com núcleo interfásico, que está em intérfase, né? Você vê aqui, ó, o núcleo, certo? Você vê um envelope nuclear que nós chamamos de carioteca. Teca significa membrana, cario significa núcleo, beleza? E essa carioteca ela é dupla, certo? Ela é formada aqui por uma dupla membrana, certo? E tem ali os poros, a gente chama de ânulos ou ânuli, né? Poros de ânuli ou ânulos, certo? Que são esses poros que permitem que o núcleo troque substâncias com o citosol, né? E ao mesmo tempo o citosol possa trocar substância com o núcleo, beleza? Vamos pegar aqui, ó, dentro do núcleo nós temos o quê? Ai, professor, o que é aquilo ali? Aquilo ali é cromatina, certo? Cromatina. Ah, eu não tenho cromossomo? Não, você não tem o DNA na forma de cromossomo quando ele está em intérfase, lembra? Preciso acessar o gene. Então, nesse momento que a célula não está dividindo, o nível de condensação do nosso DNA, ele está nesse momento aqui que nós chamamos de cromatina, certo? A cromatina permite eu acessar determinados genes que eu preciso. Legal? E aí, a cromatina é o que, professor? A cromatina é formada por DNA mais as histonas, mais proteínas, certo? Dentro do núcleo, nós temos também uma estrutura que é chamada de nucleolo. O nucleolo, gente, é uma região responsável por produzir os ribossomos, certo? O que é o nucleolo? Como que ele é formado? Ele é formado por RNA ribossômico, certo? Mais proteínas. Show de bola? Então, RNA ribossômico mais proteínas. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar um zoom nessa carioteca, nesse envelope nuclear. Se eu der um zoom nessa carioteca, o que a gente vai ver? Ah, ela tem uma membrana dupla. Então, se eu pegar essa região aqui e der um zoom, eu vou ter aqui o que, gente? Eu vou ter aqui uma bicamada lipídica. E se eu der um zoom nessa outra membrana aqui, o que eu tenho ali? Eu tenho também uma bicamada lipídica. Então, veja, quando eu falo que é uma dupla membrana, cada membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios, beleza? Cuidado com esse tipo de informação. Então, bem precioso, bem importante. E aí, nós temos o núcleo em divisão. O que é o núcleo em divisão, professor? Núcleo em divisão é o seguinte, quando a célula vai entrar em divisão, gente, imagine um novelo de lã todo desenrolado aqui, ó. Novelo de lã todo desenrolado, né? Imagine uma célula que está com o DNA na forma de cromatina entrar em divisão. A chance de perder um pedaço desse filamento, um pedaço dessa cromatina, seria muito grande. Então, qual é a estratégia da célula? É ela se preparar para a divisão, para quando ela chegar aqui, ela vai compactar esse DNA. Vai compactar o máximo possível, gente, como se fosse um carretel. Eu falei do papel higiênico, imagina pegar o papel e ir soltando do rolo, vai ter um monte de papel aqui. Se a célula estivesse entrando em divisão com o DNA assim, ia perder algum pedaço precioso. Então o que ela faz? Ela compacta esse papel, na verdade DNA, né, que está na forma de cromatina, e eu vou ter agora um rolo. E o rolo seria o quê? Seria o nosso cromossomo, certo? Se eu pegar aqui e der um zoom no cromossomo, o que você vai ver lá? Você vai ver a cromatina toda enrolada, certo? Então a cromatina espiralizada, a cromatina condensada é o que nós chamamos de cromossomos, certo? A extremidade do cromossomo tem uma região chamada de telômero, e o telômero é tipo um relógio biológico da célula. Sabe a pontinha do cadarço do teu sapato? Aquele plastiquinho que com o tempo ele vai gastando? Mais ou menos assim, aqui no cromossomo tem ali uma região que não é codificante, certo? Chamada de telômero. Professor, se ela não é codificante, ela serve para quê? Cada vez que a célula divide, gente, gasta um pouquinho dessa região chamada telômero, beleza? E aí, o que vai acontecendo? Vai chegar um momento que não vai dar mais para gastar, porque chega numa região que daí tem
parte codificante. Então chega um momento que a gente diz que causa ali um processo de envelhecimento celular. Então um dos motivos do nosso envelhecimento é devido a esse desgaste de telômero, certo? Desgaste de telômero durante o processo. Cada vez que a célula divide, gasta telômero, beleza? E aí nós temos aqui na região, né, central, tem, às vezes nem é tão central, pode ser, né, um pouco mais para cima ali, nós temos o que nós chamamos de cintura do cromossomo, que é chamada de centrômero, tá? Eu falo cintura para você entender, mas eu chamo de centrômero. E aí tem em volta desse centrômero, como se fosse o cinto que segura a minha calça, uma região proteica ali chamada cinetócoro, que é onde as fibras do fuso vão se ligar no momento da divisão. Legal? Então você já sabe que tem o núcleo quando a célula não está se dividindo, ela está em intérfase, e o núcleo em divisão. Bora lá? Dá uma olhada então no ciclo celular. O ciclo celular, gente, nós temos aqui a intérfase. E a intérfase tem um período G1, tem um período S e tem um período G2. Veja que quando eu falo de ciclo celular, a intérfase é o período maior, né? A maior parte do ciclo de vida de uma célula, ela está em intérfase. Período G1, então, é um período de crescimento, é um período de síntese de RNA, síntese de proteínas, posso traduzir isso como transcrição e tradução gênica, certo? É um período que vai produzir novas organelas. Veja que o período G1 é o momento que a célula está fazendo tudo o que ela tem que fazer e, ao mesmo tempo, ela vai se preparar para uma futura divisão, certo? E aí vem o período S, né? S de síntese. Síntese do que, professor? Síntese de DNA. Se eu tenho 46, né? Vamos supor que nesse momento a gente tem lá 46 DNA, certo? O que vai acontecer? A partir daqui eu vou ter agora 46 cromossomos, só que 46 cromossomos duplicados. Ah, eu preciso duplicar a quantidade de DNA. Exatamente. Então é no período S que vai acontecer a síntese do DNA, ou a replicação do DNA e a replicação dos centríolos. E daí no período G2, G de gap, né, gente, intervalo 2, é o momento de finalização, é o momento de amadurecimento. É um momento que também tem síntese de RNA, síntese de proteínas. Mais ou menos o que acontece no G1 acontece no gap 2, no intervalo 2. Só que aqui é o momento de finalização, certo? Vai acontecer dois momentos importantes. No final do período G1, certo? E no final do período G2, tem o que nós chamamos de controle de qualidade. Esse controle de qualidade, ele é feito por proteínas como a P53, certo? E nós temos alguns genes também relacionados a esse controle do ciclo celular, que são chamados de proto-oncogenes, que eles vão ser responsáveis por controlar esse processo, para verificar se está tudo ok, certo? Vamos imaginar que tem algum erro, que não tenha duplicado o DNA corretamente. O que pode acontecer? Pode acontecer de gerar uma célula cancerosa. E aí, é melhor fazer o quê? Fazer uma apoptose. A apoptose é uma morte celular programada. É melhor matar uma célula minha do que deixá-la seguir, né, se duplicando errada. Ai, professor, matar uma célula? Veja, nós somos formados por 70 trilhões de células. Então, matar uma célula não vai ter problema. Agora, se eu deixar essa célula com problema seguir adiante, ela pode gerar, a partir dessa célula cancerosa, né, gerar um tumor e matar todas as células. Então é melhor sacrificar ela caso tenha algum problema, beleza? Então erros durante o ciclo podem acontecer? Podem acontecer. Só que entra um mecanismo de controle de qualidade que vai, né, direcionar essa célula para uma morte celular programada, que nós chamamos de apoptose. E aí, vamos supor que está tudo certo. No final do G1 o controle de qualidade deu ok, no final do G2 o controle de qualidade deu ok, o que vai acontecer? Entramos em divisão, entramos em mitose, certo? E na mitose daí é assunto para a próxima aula, né? A gente vai parar por aqui em termos de teoria, vou resolver com vocês alguns exercícios, mas em termos de teoria nós paramos aqui. Mas veja que a mitose ela é bem curtinha. Normalmente a divisão celular, a mitose, né? Veja aqui, ela vai durar em torno de 1 hora. Nossa, professor, é rápido. É rápido, gente. Até porque é o momento que o DNA vai estar condensado, totalmente condensado. Então eu não consigo acessar o gene. Então é importante que seja um processo rápido, certo? Bora lá então, dar uma olhada aí nos exercícios. Primeiro exercício, aqui em relação a esse assunto, ele diz assim: em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, uma forma muito espiralada.
Na metáfase, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados ou bastante condensados, como mostra o esquema. Então veja, basicamente o que nós vimos aqui, né? Tem a eucromatina, a heterocromatina, e ele vai condensando até formar ali o que nós chamamos de cromossomo. Então o cromossomo nada mais é do que a que condensou, certo? Considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo: transcrição dos genes pela RNA polimerase. Será que é isso que vai favorecer? Não. Na verdade, né, considerando a formação do cromossomo, é um momento de divisão, certo? Divisão celular. Então não pode ser um momento de transcrição, não é um momento que eu quero ler o gene. Distribuição do DNA para as células filhas. Exatamente. Eu quero distribuir esse DNA para as células filhas de modo que não perca nenhum pedacinho. Então eu compacto esse DNA, essa cromatina, para garantir que não vai perder nenhum pedacinho. Então aí eu consigo distribuir certinho. Beleza? Então o primeiro exercício foi letra B. Próximo exercício. Com relação, né, às várias estruturas presentes no núcleo das células eucariota, afirma-se: o nucleolo é constituído principalmente por ácido desoxirribonucleico, DNA. Não, nós vimos que o nucleolo ele é responsável por formar ribossomos, então ele é rico em RNA ribossômico mais proteínas, então falso, item 1. Item 2. A carioteca, que é o envelope nuclear, apresenta duas membranas lipoproteicas, verdadeiro, né? Item 3. Na fase G1 são produzidos RNA e proteínas. Na fase G1, lembra? Intensa síntese de RNA, intensa síntese de proteínas. A intérfase não é um período de repouso, a intérfase é um período de intenso metabolismo. Então, verdadeiro, no período G1 são produzidos RNAs e proteínas. Show de bola. 4. A cromatina e os cromossomos ocorrem simultaneamente na fase G1 da intérfase? Não, lembra que eu falei? Durante a intérfase, como está o DNA? Está na forma de cromatina, certo? Na forma de cromatina somente. Só vai estar na forma de cromossomo quando a célula estiver em divisão. Legal, então ficamos com 2 e 3, alternativa correta, letra C. Legal? Mas aí para a gente fixar o nosso conteúdo. Nesse momento, então, o período que precede a mitose é denominado de intérfase. Nessa fase ocorre a duplicação do DNA, evento que garante a transmissão das informações existentes na célula original, para cada uma das células filhas. A duplicação do DNA origina a formação de pares do quê? Então imagina que eu sou, né, aqui um cromossomo. Nós, pensando em intérfase, nós temos cromatina, mas imagina que eu sou aqui um cromossomo simples. O que vai acontecer durante o período S da intérfase? Vai duplicar o DNA. Então veja, eu continuo sendo um cromossomo, só que agora eu tenho duas cromátides, certo? Duas cromátides. Eu duplico a quantidade de DNA. Então vamos lá. A duplicação do DNA origina a formação de pares do quê? Letra A. Cromátides irmãs presas umas às outras pelo centrômero. Exatamente. Né? Eu tenho aqui um cromossomo simples. Quando duplica, eu tenho duas cromátides unidas pelo centrômero. Legal? Então, verdadeiro, né? Letra A já é o correto aí para esse exercício. Para fechar, mais um exercício aqui, ó. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. É aquele assunto que nós comentamos lá da apoptose. Caso uma célula cancerosa, né, surja, né, vai ter que entrar ali em processos de reparo, ou, se não for possível reparar, induzir a célula a um processo de apoptose. A ausência dessa proteína poderá favorecer a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Redução da síntese de DNA? Não, na verdade, né, o que ela vai fazer aqui é favorecer uma proliferação exagerada, né, que é o que a gente vai ver, por exemplo, aqui na letra E, ó, proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Essa é uma proteína reguladora. Então, se ela falha, a gente vai ver o quê? Uma proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Beleza? Então, alternativa correta, letra E. Finalizamos assim, galera, primeira aula aí relacionada a ciclo celular. Até o nosso próximo encontro, gente. Um grande abraço. Tchau!